Boa noite, Rosângela. Boa noite, Kátia. Primeira pergunta: vocês estão me ouvindo? Boa noite, Alcione. Boa noite, Hilda. Boa noite, Amanda. Estão ouvindo, certo? Boa noite, Fred. É que eu estou testando mais uma vez, certo? Um outro microfone. Porque quando a gente está aqui na igreja, né, tem muitos sons. E eu queria que esses sons. Ótimo, ouvindo bem. Bom, a intenção é que os sons do lado de fora não nos atrapalhem. Boa noite, Piedade. Tá baixo, Fred. Aí tá baixo para Fred, tá bom para Kátia, tá bom para Rosângela. Boa noite, Valdízia. Aumenta aí teu volume, Fred, para ver se melhora. Cada um diz uma coisa. Eu aqui fico meio sem saber o que está acontecendo, né? A Hilda tá baixo demais. Vamos ver. Melhorou aqui? Aí tem gente que diz que está ótimo, tem gente que diz que está baixo. Está melhor aqui nessa posição? Vejam aí, por favor. Eu botei o microfone aqui mais perto. E aí, me digam. Boa noite, Maruca. Boa noite, Isabel. Melhorou, né? Melhorou. Boa noite, Holanda. Tá bom. Um pouco. Tá. Agora melhorou, tá mais claro. Melhorou. Tá bom. Veja só. Boa noite, Joelma. Boa noite, Aldo. Bom, a minha intenção é que o som lá de fora não nos atrapalhe, certo? Boa noite, Cris. Fica em casa, Mário. Pois é, de vez em quando tem que sair, né? Boa noite, Conceição. Boa noite, Evandro. As demandas hipopianas nos exigem deslocamentos. Bom, então está dando para ouvir, certo? Ótimo. Eu vou chamar aqui nosso irmão Emerson e nossa irmã Kátia, que hoje são eles que irão dirigir para a gente. Então, antes de começar, veja bem, está passando carro aqui lá de fora, tem cachorro latindo. A intenção de usar esse microfone é que vocês só ouçam minha voz, né? Tá certo? Boa noite, Ladjane. Então vocês depois, não precisa ser agora, durante não, mas depois que a gente terminar a devocional, aí vocês dizem, não, deu para ouvir bem sem interferência. É isso que eu quero saber, que são testes que estamos fazendo. Boa noite, Kita. Então, Emerson e Kátia, vou chamar vocês agora, viu? Conectando aqui com ele. Eu vou tentar deixar aqui o microfone mais próximo. Depois eu arrumo uma forma melhor, né? Como se fosse de lapela. Eu não entendi. Nós, de mais 5 minutos tocar, vocês vão precisar de mais 5 minutos. Se for precisar de 5 minutos, nós faz o seguinte: a gente começa, faz a devocional e a gente canta no final. É isso? Por favor, Kátia, me responda. Boa noite, Fernando. Boa noite, dona Marlene. Quando eu digo boa noite, dona Marlene, viu? É minha mãe, tá? Pronto, é isso, né? Então, ok. Boa noite, Clóris. Vamos fazer o seguinte: nós vamos orar, vamos fazer a leitura e a reflexão, e no final nós cantamos, certo? Sem problema. Então, olha lá. Estão ouvindo os cachorros latindo? A pergunta: estão ouvindo os cachorros latindo? Sim ou não? Sim?
Não, não, não. Boa noite, Ana Paula. Não, ótimo, pronto, ok. Ok, 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 ok. Poxa, só Isabel está ouvindo os cachorros latindo. Acho que é na sua casa, Isabel. Não é que não. Porque ninguém tá, pronto, ninguém está ouvindo os cachorros latindo. A intenção é essa, né? Que carro passando lá fora. Obviamente, só Isabel e Ladijane estão ouvindo os cachorros latindo. Eu não sei, sim, muito longe, mas não está atrapalhando. Atrapalha aqui para mim, tá vendo? Porque lembra? Tá certo. Ok, tá bom. Vamos lá. Então a gente vai começar, né? Vamos inverter, cantaremos ao final, tá bom? Então vamos orar neste momento. Nós vamos iniciar nossa devocional de hoje, dia 22 de maio de 2019, né? Então, agora possamos ter esse momento devocional. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para juntos prestarmos esse momento de adoração ao Teu nome. Muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos, bendizemos o Teu nome e te suplicamos, Senhor, que agora o Teu Espírito nos ilumine, que a porção da Tua palavra que será lida possa ser de grande valia, Senhor, para nós, que nós possamos renovar nossa confiança em Ti, que possamos colocar nossos olhos unicamente em Ti. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler os versos de 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Jesus anda por sobre o mar. Então, nos diz o seguinte a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém. Bom, nós fizemos já a oração inicialmente e pedimos que Deus nos conceda a iluminação para entender, né, esse texto aqui. O texto narra, né, um texto narrativo. Ele conta um fato que aconteceu.
o fato de Jesus andar por sobre as águas e Pedro ter andado com ele. Mas veja, vamos aqui fazer as conexões. O texto que a gente leu começa dizendo, logo a seguir. Pergunta primeira é, logo a seguir, o quê? O que tinha acontecido antes foi a primeira multiplicação dos pães que Jesus havia feito. Então, lembrado, né, que Jesus ele estava com os seus discípulos, a multidão foi chegando, ele começou a ensiná-las, e o tempo, a hora foi passando, e os discípulos chegaram para eles e disseram, Senhor, manda o povo ir embora, porque a gente está num lugar deserto e não vai ter onde comprar nada. Aí Jesus chega e diz, dai vocês mesmos de comer. E aí, com alguns poucos pães e alguns poucos peixes, 5.000 homens, né? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos botar aí por baixo, um pelo outro, se você tem o homem, a sua esposa e o filho, se bem que é provável que você tivesse o homem, a sua esposa e 3, 4, 5, 6 filhos ali, então botando um pelo outro, vamos botar ali no mínimo, e vamos dizer que tinha os homens solteiros, que estavam sem ninguém, 10.000 pessoas. Então 10.000 pessoas comeram com um pouquinho de pão e peixe e ainda sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Um milagre acabara de acontecer, né? Isso é importante nós nos lembrarmos. E aí, depois que realmente todo mundo de barriga cheia começou a ir embora, Jesus disse, olha, vão para o outro lado, né? Volta para a outra margem do Mar da Galileia. Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de água doce, né? Ele é a fonte de água do estado de Israel hoje. E aí, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Então, é uma extensão grande. E para passar de um lado para o outro, realmente dá trabalho. E aí, Jesus disse, olha, vamos embora de barco, que eu vou ficar ainda por aqui. E diz o texto que Jesus realmente insistiu, né? E depois que eles foram embora, ele foi orar sozinho, subiu ao monte a fim de orar sozinho. A pergunta, para que Jesus precisava orar, né? O próprio Deus. Mas Jesus, ele encarnou, ele estava aqui também como homem. E ele orava, ele era um homem de oração. E ele ficou orando por muito tempo. Caiu a tarde, ele estava lá só, e depois já em plena noite, o barco já lá, bem distante, né, da praia, Jesus então resolve ir se encontrar com os discípulos de uma forma nada natural, né? Andando sobre as águas. Mas um milagre estava acontecendo, mas lembre-se, um milagre havia acontecido, a multiplicação dos pães, há poucas horas atrás. E aí, quando os discípulos estão no barco, agora você tem que lembrar o seguinte, né? Vamos imaginar, pelo contexto, a gente não tem como afirmar, que nem era uma noite, não deveria ser uma noite sem lua, né? Devia ter lua. Ela estava cheia, iluminando muito, bom, mas dava para ver alguma coisa. Porque se você estivesse naquela noite sem nada, imagine que você estava numa época que não tinha lâmpadas, né, ao redor, não tinha cidade, não tinha luminosidade alguma, então era uma noite que tinha alguma lua, certo? E aí você via alguma coisa, como uma noite de lua, se você estiver num lugar bem escuro, você vai ver que ilumina bastante. E aí eles estavam ali no barco, as ondas, e começam a ver Jesus. Vê a coragem desses homens, né? Eu fico impressionado aqui, a gente às vezes passa pelo texto e não se detém muito. Mas veja só, os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados. É com muito medo, não é pouco medo não, certo? É muito medo e começaram a gritar. Agora você imagina aí os discípulos lá dentro do barco, né? É um fantasma, tudo morrendo de medo. Um bando de homem frouxo, né? Tomado de medo, gritaram.
Mas Jesus olha assim e diz: ô pessoal, tenha ânimo, tenha de bom ânimo, sou eu, tenha medo não. É Jesus, o mestre de vocês, o Senhor de vocês. Pedro afoito, Pedro, né? Aquele que é o primeiro em tudo, né? É Pedro, é um Pedro. Se é tu mesmo, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro gostava da aventura, viu? Eu pergunto aí para vocês, quantos teriam coragem de dizer isso para Jesus? Se é tu, manda eu ir andando sobre as águas, né? Pedro era medroso, mas também era corajoso, né? Ele mesclava as duas coisas. E aí Jesus disse: vem. E Pedro foi. Olha, de noite haviam ondas, não estava aquelas águas calminhas, né? Não estava uma tempestade, mas não estava aquelas águas calminhas, porque diz que o barco estava açoitado pelas ondas. Então estava balançando um pouco. Eu queria também ver, né, a coragem de quem iria descer de noite do barco para andar por sobre as águas, né? Mas aí Pedro vai, né? Pedro vai. Diz, ó, é comigo mesmo, né? É negócio de aventura é aqui. Eu tenho medo, mas eu tenho coragem, né? Eu tenho as duas coisas. E aí ele vai andar com Jesus, né? Mas qual é o grande problema? Aí vem o grande problema. Ele começou a reparar, ele foi, né, olhando para Jesus, imagina a cena, né? Aí ele está lá olhando para Jesus, andando sobre as águas, ele deve ter pensado: eita, eu estou andando sobre as águas. Mas aí ele começou a observar, né, o vento. Começou a observar o vento. Eu estou andando sobre as águas, mas esse vento está forte. Rapaz, esse negócio não está muito bom aqui, não. E ele tira o foco de Jesus e começa a afundar, né? Começa a afundar e aí volta a fazer o que ele fez no começo, grita, né? É negócio de gritar. Pensa que gritar é só para mulher, não. Homem que também grita, né? Salva-me, Senhor, né? Se isso aqui fosse filmado, acho que a gente ia rir um pouco, viu? A gente ia rir desses caras lá. E aí Jesus, né, prontamente estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pega, né, Pedro, que estava afundando, né, levanta ele, os dois caminham e sobem ao barco. E aí os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós estamos, né, nesses últimos dias, 2 meses praticamente, né, que nós aqui estamos nesse isolamento social. Muitas dificuldades, né, muitos problemas. Agora observe que os outros problemas não pararam, eles apenas não estão sendo comentado tanto. Vocês observaram, né, que dos avisos que nós demos ontem, pedimos oração pelo falecimento de 3 pessoas. Ontem faleceu uma amiga, a mãe de uma amiga de Hilda. Antes de ontem faleceu um amigo de Fábio, né, e a gente pediu oração ontem. E ontem faleceu o sobrinho do esposo de Clóris. As informações vieram bem claras, né, para mim. O amigo de Fábio morreu, vitimado da Covid-19. A mãe da amiga de Hilda não foi Covid-19, foi outra causa natural. E o sobrinho do esposo de Clóris foi um acidente, né? Estava lá o relato que eu colei para vocês. Ou seja, pegando o exemplo de ontem, a gente vê os problemas. Uma doença normal, que sempre houve, uma vítima desta pandemia, um acidente que tem, infelizmente, sempre, né? Mas aí parece que nós estamos andando sobre as águas. Temos Jesus como nosso Senhor. De modo geral, confiamos nele, né?
confiamos nele. Mas, de vez em quando, começamos a olhar muito o vento. De vez em quando, começamos a olhar muito a força das águas. E deixamos de focar no Mestre. Esquecemos que Ele é o Senhor da terra e céus. Esquecemos que Ele nos disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A gente precisa, a cada dia, renovar a nossa confiança em Cristo. Isso, às vezes, né? Eu estava pensando, né? Eu já mudei. Hoje eu mudei o que eu ia falar para vocês 3 vezes. 3 vezes. Eu pensei em falar uma coisa, disse, não vou falar isso agora não. Depois pensei em falar outra coisa e disse, não vou falar isso hoje não. E esse é o terceiro assunto que me veio à mente hoje para falar. E eu fico pensando, tantas coisas acontecendo, mas a gente com o olho numa coisa só, né? Estão com medo? Está escuro? O vento está muito forte ao seu redor? As ondas estão lhe dando medo? Olhe para Cristo. Eu fico pensando, né? O que é que eu vou falar? Mas a resposta vem imediatamente. De Cristo. De que mais nós poderíamos falar? Onde mais poderíamos colocar o nosso olhar? Em que outra fonte poderíamos nos apegar? Só Cristo. Então é falar de Cristo, é falar da obra de Cristo, é falar da grandeza de Cristo, das promessas de Cristo e tudo aquilo que Cristo é para nós. Reforçar, né? Nossas forças em Cristo e confiarmos unicamente nele. Então, que ele nos ajude, né? Que ele nos fortaleça. E quando a gente estiver submergindo nas águas, vamos gritar mesmo, né? Senhor, socorre porque eu estou afundando. E vamos recorrer a ele. E ele vai dar a mão para a gente. E ele vai nos levantar. E ele vai fazer com que a gente entre no barco. E vai fazer com que a gente chegue à margem. Não é isso? Vamos louvar? Vamos louvar. Eu espero que nossos irmãos já estejam prontos lá, né? Então, Kátia e Emerson, vou chamar vocês agora, viu? Estamos aqui nos conectando. Boa noite a todos. Graça e a paz. Espera aí, que eu estou aqui com fone de ouvido, eu tenho que botar o fone no ouvido. Senão não ouço. Tá dando para ouvir bem aí, pastor? Pronto, tudo certo aí? Tudo certo. Tá dando para ouvir bem aí? Ok. Tá, né? Então, vamos dar continuidade cantando um canto do Senhor agitado. Que fala da soberania de Deus, né? Que a gente acabou de ouvir na mensagem que o pastor colocou em Mateus 14. Tu és soberano sobre a terra e sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Senhor. Absoluto
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. O próximo cântico que nós vamos entoar Ele é Deus. Né? Apesar das circunstâncias que nós temos vivido, apesar das dificuldades, do isolamento, alguns passando por essa prova, né? Deus tem permitido, alguns familiares, pessoas conhecidas nossas, amigos, parentes, mas Deus continua no controle. Né? Ele é Deus, apesar de tudo e de todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem do sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não
eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Muito bem. Muito bem. Tchau. Tchau. Amém. Não dá nem para ficar conversando muito com ele, isso que dá um eco tremendo lá, né? Toda vez que eu me conecto com ele, aí fica esse eco enorme. Bom, pessoal, vamos então encerrar, né, a nossa devocional de hoje. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos mostra o quanto nós devemos estar sempre confiando em Ti, Senhor. Mesmo quando as ondas estiverem fortes, o vento, Senhor, for impetuoso, e nós tivermos, Senhor, que passar pelas tribulações, andando por lugares, Senhor, que parece que irão nos submergir, que nós mantenhamos o nosso olhar fixo em Cristo, sabendo, Senhor, que Ele é poderoso para nos manter salvos e nos levar seguros pelo caminho. Dá-nos esta convicção, renova, Senhor, a cada dia. Queremos mais uma vez, Senhor, te suplicar pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, sei com nossa irmã Zélia, Senhor, com a sua mãe, seu pai, seu padrasto, e também, Senhor, com todos os outros que estão enfermos, que Tu tenhas misericórdia, recuperes a saúde de cada um, conforta aqueles que estão enlutados, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, o nosso governador e os demais, todos os prefeitos, que haja sabedoria e prudência nas decisões. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos agora uma noite tranquila de paz e que amanhã possamos nos reunir, Senhor, desta forma e que em breve possamos estar de volta aqui na nossa igreja para retomarmos as atividades e que cada um possa valorizar ainda mais, Senhor, o privilégio, a oportunidade que é estarmos juntos para adorar o Teu nome. Te pedimos e te agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Terminada mais uma devocional, eu espero que vocês estejam bem, estejam todos firmes na rocha, né? Não tenha ninguém aí submergindo, ninguém afundando, certo? Se afundar, grite para Jesus. E é Ele que vai nos ajudar. Bom, amanhã, normal, né? O nosso devocional, domingo, nosso culto. Fatalmente, eu creio que não vai dar para ser aqui. Eu vou tentar. Eu queria muito que a gente fizesse, já domingo que vem, o nosso culto aqui, né? Um grupo aqui, dentro de tudo que pode ser feito, né? 10 pessoas, para poder organizar, tocar, transmitir, e aí a gente está reunido aqui com um grupo, uma parte da igreja, certo? Maruca está falando esse cabelo aí. Não viu ontem, Maruca? Foi Priscila, minha filha, que cortou, viu? Não fale mal não, que foi o primeiro corte que ela fez na minha cabeça, tá certo? Zélia, eu estou vendo você aí, quer dizer, estou vendo você não, estou vendo que você está aí. As pessoas ficam muito preocupadas com você, viu, Zélia? Assim, que eu me lembro da nossa igreja praticamente confirmado, o único caso, assim, confirmado pelos sintomas, né? Já que não fez teste, o único caso de alguém que foi acometido dessa doença, né?
E aí fica me perguntando, e aí, Zélia, como é que tá? Zélia, como é que tá? Zélia, você quer falar alguma coisa? Isabel está perguntando, você falei com a dona Sônia. Fui lá hoje, Isabel. Falei com ela, tá ótima, graças a Deus. Né? Dona Sônia, viu? Tá muito bem, tá tranquila, tá com saúde. Ontem foi aniversário dela, né? Eu sei que já foram lá levar bolinho para ela, né? Foi bom, isso é bom, né? A gente deve sempre fazer isso. Bom, aí tem alguém aqui que botou gostei. Maruca botou kkkk. Aí Kátia, não sei se estão falando do cabelo, da visita, não sei o que foi, né? Mas tudo bem. Sim, Zélia está agradecendo. Obrigado a todos os irmãos pelas orações e carinho. Eu acho que vocês estão vendo tudo isso aí que está passando, né? Eu estou vendo aqui, vocês estão vendo aí, tá bom? Bom, então nós vamos encerrar nossa devoção de hoje. Graças a Deus, né? Foi tudo bem. Eu fico feliz quando não cai, né? Quando cai, dá um trabalho só. Ok, só agradecer. Tá bom. Então, meus irmãos, uma boa noite, Deus os abençoe. E amanhã vai ser lá de casa mesmo, né? Amanhã é sábado, eu não estarei aqui em Ouro Preto, tá bom? Então, fique com Deus, uma noite de paz, descansem. Lembre-se que os médicos estão dizendo, né? As coisas que tem que se fazer sempre, não é só agora. Boa alimentação, dormir bem, procurar fazer exercícios, mesmo que seja limitado, né? Você não pode fazer muita coisa, mas dentro de casa mesmo, certo? Faça o que você puder, mas procure se cuidar nesse sentido, certo? Nabai, não sei o que é Nabai. Tá bom, cara, tá bom. Obrigado por quem está gostando, muito obrigado. Para quem está achando graça, tchau, viu? Tchau, Deus abençoe. Boa noite.